Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar rapidamente um texto que está em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Assim, assentados como estão, gostaria de ler. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Glória a Deus. Então, que a nossa oração nessa manhã seja esse pedido ao Senhor. Que o Espírito Santo dele venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, venha de encontro às nossas angústias, aos nossos medos, e que ele nos traga a paz necessária. Ele nos traga o amor, a força necessária para que possamos combater o mundo, para que possamos combater o pecado e viver uma vida com Cristo. Então eu gostaria de orar pedindo para que o Senhor derrame o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, como nós acabamos de ler na Tua Palavra, nós gostaríamos de pedir ao Senhor que o Senhor venha com a Tua presença sobre as nossas vidas, que o Senhor venha mesmo de encontro aos nossos corações e faça algo sobrenatural. Derrama Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, eu não sei a particularidade de cada um que está aqui, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. Então que nessa manhã, o Senhor possa falar com cada um de nós, o Senhor possa ministrar aos corações e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar a todos a se colocarem em pé. Nós vamos ter o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Cedo de manhã
Bom dia, irmãos. Obrigado pelo jovem. Perdão que hoje está meio complicado aqui, mas é muito bom estar com os irmãos nesta manhã, adorando e louvando ao nosso grandioso Deus. Adorando porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é puro, Ele é excelso, é justo, é o nosso Consolador, nosso Salvador. E louvando porque Ele faz coisas grandiosas, maravilhosas no nosso meio. E por isso estamos aqui, porque Ele nos deu misericórdia nesta manhã para acordarmos e estarmos aqui juntos em comunhão, adorando o Seu santo nome. Vamos continuar cantando, louvando a Deus porque Ele é grandioso e louvando pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, porque Ele ainda fará por nós até voltar e nos resgatar ou nos levar para o Seu lar celestial. Amém? Vamos cantar Grandioso És Tu. Tá bonito? Escuto as aves todas cantar, olhando os montes, mares e campinas, dentro do beijo teu poder sem par. Sobre o altar, adorarei, prostrado e para sempre, grandioso é
Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. A Rede Aliança Viva comemora muitas multiplicações. Parabéns a todos os líderes e supervisores. Que o reino de Deus avance para a sua glória. E, se sua célula ainda não multiplicou, continue em oração, pois o Senhor te ouvirá e a multiplicação virá em nome de Jesus. Há forças trabalhando em nosso mundo. Elementos opostos que juntos moldam tudo aquilo que experimentamos. Forças de influência. Poderosas, revolucionárias, esmagadoras. Ao mesmo tempo, há um lado mais suave da influência. Uma força sutil e invisível que promove mudança ao longo dos anos. Como influenciadores, somos responsáveis por liberar o potencial, estimular visões, combater o comodismo, traçar o caminho a seguir. Em pessoas, em equipes, no nosso mundo. Neste ano, junte-se a 445 mil líderes e aprenda a potencializar sua influência com preletores de nível mundial. Influência é uma ferramenta poderosa. Liderança é influência. E todo mundo tem influência. A pergunta é: como você está usando a sua? Neste centenário, estamos investindo fortemente em nossas famílias. Por isso, queremos convidá-lo para participar de nossas atividades, todas as quartas, às 19h30, aqui no templo, a partir do dia 11 de julho, onde estudaremos temas relacionados à família, como conseguir um equilíbrio dentro da família, como resolver a questão financeira e muito mais. Venha e traga a sua família. Seus dons e talentos estão na área da comunicação? Então venha servir a Deus junto conosco na produção. Vem aí mais um workshop sobre filmagem e fotografia para cultos e eventos, dia 7 de julho, um sábado, às 16 horas na sala 113. Se você já é nosso voluntário, também é convidado a estar conosco nesse dia. A inscrição pode ser feita em nosso site, umb.org.br, ou pelo telefone 3041-4403. E se você deseja servir conosco, mas não poderá participar desse treinamento, preencha assim mesmo seu cadastro que entraremos em contato. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas 2:22. Assim como Jesus foi apresentado a Deus, muitos pais também desejam apresentar seus pequenos ao Criador. Por isso, no dia 3 de julho, uma terça-feira, às 19h30, teremos mais um culto de consagração de crianças a Deus. E você é nosso convidado. Se um dos bebês pertence à sua célula, traga todo mundo para prestigiar. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, bom estar com vocês. Que delícia a gente estar domingo de manhã. Esse culto é um culto diferente. E eu gosto muito, lembro da minha infância. Eu lembro que eu era criança e tinha um irmão Ribeiro das Neves. Ele tinha o cabelo bem branquinho, era bem velhinho.
e ele faleceu. E eu era assim, devia ter uns 12 anos. E eu lembro que eu orava e eu imaginava que um dia eu ia encontrar o irmão Ribeiro das Neves. E até hoje eu lembro dele. Que gostoso, né? Esses hinos fazem parte da nossa história. Mas hoje, falando sobre o Drops, que é um vídeo, né, um VTzinho que a gente constrói toda semana junto com a produção da igreja. E a produção é sempre muito 10, né? A gente faz uma super parceria, né, Aurimar? E toda semana tem um novo, então é sempre um desafio. Mas a gente faz isso porque a gente tem consciência de que a gente precisa ajudar os pais na educação dos seus filhos. Então, toda semana a gente dá alguma informaçãozinha diferente. A de hoje, e vocês vão encontrar tanto no site da igreja, quanto no nosso canal do YouTube, no Facebook do Mini, nos grupos de WhatsApp também, fala sobre, adverte, né? Sobre como nós, como líderes, devemos cuidar dos nossos filhos. É muito comum, infelizmente, líderes terem problemas com seus filhos, se afastarem de Deus. Assim, os filhos, eles vão ter experiências com Jesus como qualquer outro, filho de qualquer outra pessoa. Mas, às vezes, os filhos dos líderes da igreja acabam tendo problemas até maiores, porque os pais acabam se descuidando, acreditando que o ambiente cristão em casa, o fato do pai ser líder, é o suficiente para que essa criança se converta, tenha uma experiência com Jesus. E a história de hoje conta a história do sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos, e eles ajudavam também, eles trabalhavam como sacerdotes, só que eles abusavam daquilo que era ofertado ao Senhor. Então, como líderes, qualquer líder, então, a partir de mim, né, eu preciso ter muito temor a Deus quando eu recebo coisas dos irmãos. Então, se é para o sacrifício, como era naquela época, as coisas que chegavam eram para o sacrifício, então isso é para Deus. Então, se põe a mão no que é de Deus. E, às vezes, as crianças, os filhos dos líderes, dos pastores, acreditam, e é normal, porque eles são crianças. Eles veem o pai aqui na igreja, então eles falam assim, a igreja é do meu pai. Então, a gente não pode deixar que os nossos filhos, os filhos dos líderes, confundam isso. Então, os pais devem deixar isso claro. Não, isso aqui, sobe aqui, é do Senhor. A igreja é do Senhor. O dinheiro, a oferta é do Senhor. Não podemos misturar. E o sacerdote Eli não tomou esse cuidado. Os seus filhos foram pecando. Eles comiam do que era servido, que teria que ir para o Senhor. Eles comiam e eles eram prepotentes. Não, eu quero, vai lá e pega. Eu quero agora. E aí eles também foram para o pecado da prostituição com mulheres no templo. Então, estava uma coisa horrível. Isso era falado para o pai, mas o pai fez vista grossa. Porque é desagradável corrigir filho. Quem disse que é bom? Não é. Você tem que enfrentar, às vezes o seu filho tem mais uns 20 ou 30 centímetros acima de você. Fala mais grosso que você. E aí, você vai fazer o quê? Vai afinar? Ele afinou. Por causa disso, ele foi avisado por um adolescente, que era Samuel, que morava com ele no templo, de que Deus ia mudar a rotina de sucessão. Ao invés dos filhos de Eli continuarem como sacerdote, Deus iria levantar um outro. Então, quando a gente não cumpre com aquilo que a gente sabe que é certo, Deus vai mudar as coisas. E a gente, não só os nossos filhos sofrem, mas nós sofremos também, é claro. Nós vemos um filho sofrendo, a gente sofre também. Então, esse Drops, eles são advertências, são ensinos para nós, para prestarmos atenção, para estarmos constantemente refletindo sobre a nossa prática. Eu estou passando essa ideia para o meu filho, de que porque eu sou líder, porque eu estou aqui, tudo vale, né? Então, as coisas do Senhor devem ser feitas com muito temor. Vamos ficar em pé? Nós vamos receber os nossos facilitadores maravilhosos, gente. Ontem nós demos relatório. Ontem foi dia do Ministério Infantil, da relatório lá na Assembleia. E eu louvei a Deus pelos nossos facilitadores. Gente, assim, maravilhosa, são de Deus. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, por cada facilitador, ó Deus, que o Senhor tem levantado no Ministério Infantil. Ó Deus, esses anos, Pai, ontem nós agradecemos por 100 anos de Ministério Infantil.
Porque logo no começo em que a igreja foi organizada, eles perceberam a necessidade de ter um ministério infantil. E muitas pessoas passaram por aqui nesses 100 anos, mas nunca ficou sem ministério infantil. E nós te glorificamos, ó Deus, por todos esses que passaram antes de nós. Que a tua mão de bênção, ó Deus, seja sobre esses facilitadores de hoje. Pai, fortalece-os em ti, Senhor, enche-os do teu Espírito Santo, para que eles preguem a tua palavra como pastores, como eram os apóstolos, ó Deus, os teus discípulos, logo na igreja primitiva, Pai. Nós queremos isso em cada sala onde estiver criança ou pré-adolescente. Todos os domingos, todos os dias em que estivermos reunidos, pedimos a tua presença, Pai. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças aqui, os pré-adolescentes com a tia Gracinha no corredor. Uma salva de palmas para as nossas crianças, para os professores, os facilitadores, os nossos parceiros. Amém. Pode assentar-se, irmãos. Amém. Deus abençoe. Bom dia, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Queria apresentar para vocês a minha namorada. Ela é linda, é uma gata. E amanhã nós faremos 41 anos de casado, 46 de namoro e 51 de paixão. Oh, glória a Deus! Vasti é uma parceira linda e eu sou o resultado das orações, da entrega. Ministerialmente sou resultado das entregas da minha mãe lá em Minas, quando eu era recém-nascido e muito doente. E ela disse: Senhor, esse menino não vai aguentar, mas salva a vida dele, cura esse menino, faz dele um pastor. E Deus ouviu. E a Vasti, eu sou resultado no trabalho, devido aos jejuns que a Vasti fazia por mim aos sábados, por uma experiência transformadora. E assim, irmãos, a gente tem muito a agradecer a Deus e a intercessão. Se você tem um filho, se você tem um marido, uma esposa, não se canse de orar. Às vezes a gente fala assim: eu estou orando, acho que não está acontecendo nada. Não, Deus não se esquece. Eu me esqueço dos pedidos que faço. Deus não se esquece de nada. Nenhuma lágrima nas orações passa despercebida. Amém, meus irmãos? E a Vasti é parceirona, está comigo. Os irmãos sabem que agora nós somos pastores, não é? De ovelhas e passarinhos. Estão sabendo? É? O irmão olhou assim: o que é isso? É verdade. Somos pastores de ovelhas e passarinhos, né? Porque estamos cuidando de duas igrejas, Colibri e Rouxinóis. Passa para nós, produção, por favor, as fotografias lá do Rouxinóis. Tivemos ontem a presença das redes Aliança Viva, fazendo um mutirão, limpeza lá no Rouxinóis. Passa para nós aí, por favor. Olha só, se você tirar um pouquinho da luz, pode, amor. Olha só, que beleza. Então, algumas coisas estavam caindo, precisavam ser demolidas, já estavam colocando em risco a segurança das pessoas. Então, ontem o pastor Leno, missionário, encabeçou com as redes Aliança Viva esse trabalho, um mutirão. Passaram o dia todo lá, estavam felizes, animados. E pastor Leno e eu estivemos na casa, lá nas proximidades da igreja, 2 quarteirões, de um irmão que pretende ficar conosco. Ele é um dos membros fundadores lá. E assim, aí, povo lindo. E devido ao fato de a igreja ter saído, os ladrões já visitaram essa propriedade e já levaram o cabeamento, arrancaram a fiação por causa do cobre, eles vendem. Então, uma pena. Olha lá, todo mundo motorizado, hein? Olha só que coisa. É você dirigindo, Leno? Não, se fosse, você ia derrubar aquela, né? Porque o irmão é tão animado assim. Amém, pode tirar. Joia. E, irmãos, nós estamos mostrando isso porque entendemos que Deus está, por ocasião de estarmos comemorando 100 anos, com novos desafios para nós, na igreja do Colibri, do Rouxinóis. E nós recebemos o templo do Rouxinóis, mas não a igreja, não há nenhum membro lá. E a equipe pastoral está orando, se preparando, e nós vamos começar um trabalho lá totalmente celular. Nós nem pretendemos ter os cultos no templo. Queremos casas. E quando tivemos 1, 2, 3, 4, 5 células nas casas, então aquele povo que já não cabe numa casa só, precisa se ver, aí vamos para o templo, para desde o início nós temos
a visão da igreja em ação. Nós somos uma igreja discipuladora, uma igreja celular, que vai para os relacionamentos. Porque se começarmos um culto lá, é líquido e certo que logo enche de pessoas que só vão assistir culto, nada mais. Eles não se comprometem com oração, não se comprometem com dízimo de ofertas, eles vão lá ouvir e receber. E não é isso que nós queremos membros participantes, discípulos e discípulas do Senhor, que abrindo suas casas, também convidam os seus vizinhos, oram, buscam, ajudam, e aí esse povo forte, aí pode se reunir para cultuar, e aí o louvor vai subir, que é uma maravilha, porque eles vão cantar e falar do que já estão vivendo. Você percebe essa inversão? Ao invés do culto, as casas, onde cada membro é um ministro, cada crente é um ministro. Então tira essa figura do ungidão que está aqui, não, o pastor, a oração do pastor, o aconselhamento com o pastor. Não, irmãos, na Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante, você vai ver que o pastor é importante, ele tem que ser exemplo, mas o trabalho do pastor é preparar os irmãos. Levanta a mão, irmão, irmã, levanta a mão. Então, nosso trabalho é preparar os irmãos para o ministério dos irmãos, sabia disso? Então, lição de casa, Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante. O nosso trabalho é preparar os irmãos para o ministério dos irmãos. Então a gente fica pensando, não, eu preciso da visita do pastor, eu preciso da oração do pastor, eu preciso do aconselhamento do pastor. Claro, nós fazemos tudo isso, mas quando todos os membros entendem que são ministros, chamados por Deus e têm esse privilégio, abrem as casas e crescem, porque o irmão fica esperando, né, o conta-gotas do ministério pastoral, porque é só conta-gotas, né? Nós temos milhares de pessoas. Já pensou a gente orar todos os dias, cuidadosamente, visitar os irmãos? Nós não conseguimos, não tem jeito. Então é um conta-gotas, o irmão desanima. Acho que a igreja não cuida de mim, tal. Já falei para os irmãos desse culto aqui, que é o culto que menos participa de célula, é o culto das 8h30. E nós queremos muito que os irmãos participem de células. Nós temos o projeto Viva a Vida, que é nas quintas-feiras aqui, projeto da terceira idade. Então vem participar das células aqui, porque é maravilhoso. Então, irmãos, eu queria mostrar isso. Estamos saindo agora lá para o Colibri, temos assembleia lá, vou dirigir. E eu queria orar agora e pedir a sua compreensão para você orar e participar. As entradas desse último mês foram muito baixas em relação à do mês passado. Isso coloca em dificuldades a nossa tesouraria. Nós precisamos da fidelidade de todos os irmãos. Você vê que todo mês nós recebemos pessoas novas. Daqui a pouco nós temos batismo, temos mais recepção de pessoas. Então todo mês são 30, 40, 50 pessoas chegando. Então as despesas vão aumentando, porque tudo isso vai acarretando, né, em investimentos, gastos da igreja. Mas as contribuições, elas não acompanham esse crescimento. Nós precisamos, sabe, irmãos, da fidelidade de todos os irmãos. Então nós queremos orar agora, porque isso coloca a nossa tesouraria em situação bem difícil. E eu queria dizer para você que tem coisas que não estão no orçamento da igreja. Por exemplo, rouxinóis. Nós estamos tendo gastos lá, muitos gastos. Nada disso estava no orçamento da igreja, porque foi uma surpresa, não estava no planejamento. Uma igreja vir e entregar o templo, olha, é de vocês, então cuidem. Mas nós sabemos que Deus não é pego de surpresa, amém, meus irmãos? Deus não é pego de surpresa. E o recurso de Deus está comigo, está com você. Então eu queria que você, daqui a pouquinho, ao ofertar, e aí os pastores das ênfases também, no outro culto eu já não estarei, falem para nós levantarmos uma oferta especial para essas despesas do rouxinóis. Então, no seu envelope de contribuição, oferta para rouxinóis. Claro que você não vai transferir o seu dízimo para o rouxinóis. Seu dízimo, nós contamos com ele aqui para as despesas daqui, mas ore ao Senhor, peça conselho ao Senhor e faça uma oferta de amor para a gente abrigar, não é, essas despesas extraordinárias que teremos lá agora no rouxinóis. Eu quero orar por você, pedindo que Deus o abençoe, pedindo que Deus o faça prevalecer em todas as suas lutas. Às vezes nós oramos, Senhor, dá recursos ao teu povo e o teu povo seja fiel na contribuição. Essa oração é errada. Nós devemos orar, Senhor, dá fidelidade ao seu povo, e aí a fidelidade do Senhor vai acompanhá-los na fidelidade deles. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu não dou porque eu não tenho. A Bíblia diz o contrário. Eu não tenho porque eu não dou. Estou preso. Irmãos, a Bíblia, de capa a capa, trata de um demônio chamado Mamon. Mamon é o Deus das riquezas e da segurança. Então você fala, mas
não tenho coragem de dar meu dízimo, é muito dinheiro, assim, Deus sabe. Então, Deus sabe e escreveu na palavra dele sobre a nossa responsabilidade. Vamos ser fiéis ao Senhor, Deus vai nos prosperar com toda certeza. Se nós contribuirmos com fidelidade ao Senhor. E também, porque não adianta a gente contribuir com o dízimo e meter o cartão, fazer esbanjar, fazer uma má administração dos recursos. Aí não tem jeito. Precisamos das duas coisas, a nossa fidelidade ao Senhor e a gente só gastar o que pode gastar, não é? Sem ficar muito à vontade e contraindo dívidas que não podem ser alçadas por nós. Então vamos ser fiéis e vamos orar ao Senhor pedindo esses recursos agora. Pai, eu, Senhor, de todo o meu coração, bendigo ao teu santo nome. Bendigo, papai, porque estamos aqui e sempre estamos fazendo menção do centenário da tua obra nesta igreja. São muitos anos, muita paciência do Senhor conosco, muita visitação do teu Espírito, muitas conversões, muitos resgates, famílias restauradas, homens e mulheres que cresceram aqui, se tornaram pastores, pastoras, missionários, estão em vários lugares do mundo. Pai, nós fazemos parte de uma linda história, e o Senhor foi quem nos chamou para isso. Então bendizemos o teu maravilhoso nome. Estava chorando ali agora, enquanto cantava, quão grande és tu. Senhor, eu não consigo enxergar quão grande é o Senhor. O Senhor é maravilhoso, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, são tão maiores do que a minha compreensão. O Senhor tem me abençoado pessoalmente, a minha família, assim tem sido com todos nós, dia após dia, bênçãos e acompanhamento, cuidado, proteção, cuidado e amor do Senhor para conosco. Nós bendizemos ao teu nome, e queremos colocar agora, Senhor, esta necessidade diante do Senhor. O Senhor viu a tesouraria fazendo contato comigo, preocupada, ó Deus, com uma entrada 18% menor, o que representa muito para nós. Queremos te pedir, Senhor, que o teu povo, que todos nós, a começar em mim, todos sejamos absolutamente fiéis e contribuamos não por constrangimento, não por obrigação, mas com alegria, Senhor, de saber que toda a provisão que temos, que já tivemos e que teremos sempre, vem de ti. Bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Então ajuda-nos, Senhor, a arrecadar realmente aquilo que nós necessitamos. Colocamos aquela obra do Rouxinóis ali agora, que precisa de recursos. Nós sabemos, ó Deus, uma surpresa para nós, e teremos que investir ali um bom montante de recurso para voltar a usar aquelas instalações. Então dá-nos, Senhor, abundantemente, e que a gente não entenda que foi a igreja, que foram os irmãos, mas que foi o Senhor quem nos supriu. É maravilhoso saber que quando eu dou, quando eu oferto, é o Senhor quem está dando à sua igreja. E tua palavra nos ensina, através de Davi, o teu servo, que disse: na verdade eu não dei nada ao Senhor, porque dele recebi todas as coisas. Como vou dar a Deus se tudo eu recebi dele? Eu não estou dando a Deus, simplesmente estou devolvendo. Que o nosso coração seja doce, seja participativo, que o nosso coração se alegre com o êxito, com o crescimento da tua obra. É assim que oramos, agradecidos, e pedimos a Deus por aquele que está trabalhando, para que ele ganhe cada vez melhor, para que haja promoção na empresa onde os nossos irmãos trabalham, aqueles que são microempresários, que são autônomos, que também sejam bem-sucedidos. Papai, em qualquer área de atuação, que todos sejam supridos por ti, cresçam e percebam que esse crescimento, que essa bênção, que essa visitação vem das tuas próprias mãos. Oramos pelo Brasil, o Brasil que a gente vê nos noticiários o tempo todo, caindo em descrédito, perdendo investidores por causa de políticos que são corruptos, são bandidos, são ladrões. Bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro na conta de alguns homens corruptos, ladrões. E os hospitais fechando, centro cirúrgico fechando, escolas, oh Deus, o Brasil precisa tanto do Senhor, tem misericórdia. Oramos pelo Brasil, mais do que pela seleção brasileira, mais do que jogos de futebol, precisamos de um Brasil cujo Deus é o Senhor.
Tua palavra diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Seja Senhor do Brasil, papai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Nós teremos agora um momento de conhecer os nossos visitantes. Então, se você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, nós não queremos constranger você, mas nós gostaríamos de conhecer essas pessoas que estão vindo à nossa igreja. Então, se você está nos visitando, eu gostaria de pedir que você se coloque em pé, para que possamos te dar um abraço, possamos conhecer você. Olha aqui, que bênção. Tem um irmão aqui na frente. Mais alguém? Aqui, a irmã aqui, ó. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. A nossa casa também é a casa de vocês. Vocês se sintam à vontade e tenham mesmo a certeza de que nós estamos aqui para servi-los em nome de Jesus. Glória a Deus. Como o pastor Gilson falou, nosso amado pastor, nós vamos ter um momento agora de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas com gratidão ao Senhor. Então, enquanto nós estivermos cantando, louvando, você vai poder sair do seu lugar com alegria para devolver os seus dízimos e as suas ofertas em nome de Jesus. Podem sentar, Benevides. Vem para cá. Vamos adorar a Deus, irmão Benevides. Só uma ressalva aqui. Pastor Gilson falou que ele é pastor de pássaro, né? De colibri, roxinóis e de
Pardal, nosso trombonista aqui, né, Douglas? Então, o pastor Gilson realmente é pastor de passo, viu, pastor Leandro? Viu, Luiz? Isso aí. Vai, Benê. Amém. Eu sempre digo que é gostoso estar de manhã na casa do Pai, né? Revendo os irmãos, nos preparando através dessa linda orquestra, né? E eu quero agradecer a vocês. No dia eu não agradeci a vocês o que vocês fizeram comigo na convenção. Que Deus abençoe. Eu e Jesus oramos constantemente por vocês, pelo nosso maestro querido Rimar. Que Deus continue abençoando vocês e a sua família. E que esses dons seja mesmo como a gente sente que é para o Senhor. Obrigado, viu? Obrigado pelo acompanharem. Amém. Pai amado, nesta manhã e nesta madrugada eu estava assim me preparando para falar. Há um trecho na palavra do Senhor que é em Lucas capítulo 24, 13 a 35, que eu não vou ler. Os irmãos depois leiam em casa. 13 a 35, o caminho de Emaús. Meus irmãos, quantas lições eu tirei para a minha vida sobre o caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos. Né? Que às vezes nós só, não é que criticamos, mas as falhas que eles fizeram e não crer, não poder ver Jesus ali ao lado quando Jesus o encontrou. E eu escrevi, 2 discípulos com os corações desanimados, frustrados, triste com a crucificação e a morte de Jesus. Embora já tinha ouvido relato sobre as mulheres que tiveram ao túmulo, estava vazio, pois Cristo já havia ressuscitado, estava vivo, diziam os anjos que apareceram para elas. Meus irmãos, há certas circunstâncias em nossa vida que não percebemos que Jesus está conosco. E é uma verdade. Às vezes circunstâncias difíceis, é nas finanças, é na enfermidade, é tantos problemas que não percebemos. Nós não percebemos que Jesus está conosco. Por isso, é muito importante. Quanto mais recebemos da palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com o Deus da palavra. Amém? Desejamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós o buscamos, mais desejo nós temos. Eu sinto assim, aquele gozo quando de madrugada lendo, e com a Jerusa estudando, e ela dá o banho em mim, né, irmãos? Eu estou aprendendo com ela, viu? Então, irmão, quanto mais recebemos a palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com Deus, né? Para nos fortalecer nessas horas de circunstância da vida e sentir que Jesus está conosco. Ele sim está conosco todos os dias, irmãos. E aí, meus irmãos, quando Jesus chega ao lado dos discípulos, que eles iam indo para o caminho ali de Emaús, né? Tristes, aborrecidos pela morte de Jesus, pela crucificação, né? Eles estavam assim mesmo, arrasados. E não perceberam que Jesus tinha chegado junto com eles. Jesus estava ali, e Jesus perguntou, o que estáis conversando, nas minhas palavras, o que estáis conversando, o que estão dizendo? Falou, mas só o Senhor não sabe, será que Jerusalém, que mataram Jesus, o mestre Nazareno, mataram ele, crucificaram, e Jesus começou então a falar das Escrituras, e mesmo assim, eles não perceberam. E Jesus foi falando. De repente, Jesus menciona seguir só. Eles, não, já se faz tarde, fica conosco, vamos para casa. E ali, meus irmãos, eu só quero ler só esse versículo para mim louvar. Mas eu me perdi agora, mas não tem problema. Jesus, ali, como de costume, né? Ao partir o pão ali, eles perceberam que Jesus estava ao lado deles. Amém? Aí que eles perceberam, mas Jesus já estava desaparecendo. Então, meus irmãos, haja o que houver, haja a circunstância que houver em nossas vidas, creiam, vamos continuar crendo, sim, que Jesus está conosco. Amém? Que Deus está conosco. Amém? Essa lição de Emaús nos serve para mim e acho que creio para todos nós. Amém? Creio que Jesus está conosco sim. Estrada de Emaús.
Ah, Jesus, sim. Ele está conosco, sim, irmãos. E todos os dias. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Amém? Ele está conosco, sim, irmãos. Ele está todo dia, basta que nós tenhamos tempo a sós com Ele, amém? Comunhão com Ele. Iam falando a respeito de Jesus, mestre divino que foi poderoso em obras, diante de Deus, de todo o povo, aleluia. Este Jesus que ainda hoje nos conduz, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para repousar. Faz em mim morar da permanente. Todos. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para repousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, todos. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador.
toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor somente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Amém? Amém, coisa linda. Parabéns, irmão Benevides, por essa voz tão preciosa e por esse espírito de servo. O pastor Gilson falou sobre roxinóis e nós tivemos ali no sábado, ontem, e foi muito gostoso porque nós pudemos, além de servir o Senhor ali, nós pudemos também visitar uma família que é da igreja mesmo, e fazer alguns contatos também. E, irmãos, não faz ideia da quantidade de escombros, de coisas que nós tiramos ontem. Simplesmente nós tiramos 8 caçambas dessas grandes de lixo, escombros. E sábado que vem agora, se algum irmão quiser nos acompanhar, vai ser uma bênção. Nós precisamos rebocar uma parte, nós precisamos fazer a parte elétrica, porque nesse período que ficou sem ninguém, já pularam o muro e arrebentaram toda a fiação, tiraram toda a fiação da parte nova que eles fizeram lá. Então nós precisamos rapidamente essa semana terminar aquela parte da eletricidade. Precisamos aumentar o muro que está quebrado no fundo, precisamos aumentar para colocar uma cerca elétrica ali também, para evitar que pessoas possam pular. Então, semana que vem, sábado, nós estaremos 7 horas da manhã lá, para poder fazer essa parte, que é a parte da eletricidade, um grupo vai para a eletricidade. A parte do fazer o reboco, outra parte, outro grupo ali do reboco. Outra parte para fazer pintura que nós temos que fazer, também outra equipe vai cuidar dessa parte. Então, pode ir direto, entre em contato conosco, com a igreja, ou fale comigo depois do culto, pastor, eu quero contribuir, né? Ou com oferta. Ontem mesmo nós passamos o dia inteiro lá, nós compramos marmitex, ficamos lá o dia inteiro trabalhando. Então, de repente, você pode contribuir com alguma coisa, né? Orando. Você não pode ir lá, mas você pode orar pedindo a Deus que Ele possa abençoar aquele trabalho ali. Uma senhora chegou lá também perguntando quem éramos nós. Falamos que éramos da Primeira Batista, e ela começou a chorar dizendo que ela era uma das fundadoras da igreja. E ela estava muito feliz. Vocês não sabem como que eu estou feliz. Estava chorando porque a Primeira está lá apoiando, né? E vamos apoiar e vamos retomar o trabalho ali de evangelismo, de visita nas casas. Dia 18 a 22 de julho, eu já acionei todos os adolescentes da nossa rede e vamos fazer uma campa ali dentro, vamos colocar colchão no templo, as meninas de um lado, os meninos lá na parte do edifício da educação cristã, e vamos passar 18, 19, 20, 21 e 22, 5 dias visitando o bairro, evangelizando, fazendo coreografias, indo nas praças, aproveitar aqui as férias, né, e colocar essa meninada para aprender a evangelizar também. Raquel e eu, nós vamos ficar lá com eles, dormindo com eles lá também. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para eles, a bênção para nós e bênção também para o Roxinóis. Amém, irmãos? Então fica ligado aí, me procura, fala assim, eu quero participar dessa obra, né? O pastor Gil está falando da questão econômica, e isso não pode ser, irmãos, de forma alguma. Deus não permite, Deus nunca permitiu que a parte financeira impeça a obra do Senhor avançar, nunca foi, né? Mas também Deus não vai dar os recursos se a gente não pisar na água primeiro. Nós temos que pisar na água e aí o mar se abre. Quando eu peguei a nota ontem, final das caçambas, só eu levei um susto, né? R$1.600 só de caçamba, R$200 cada caçamba. Falei, meu pai, vamos parar de tirar lixo agora, porque vamos levar, e é preciso, porque não tem como você colocar em outro lugar, tem que contratar caçamba, né? E graças a Deus,
os irmãos estão trabalhando ali voluntariamente, pegaram firme, né? Ali tem um irmão que está ali atrás, ali estava colaborando lá também conosco lá. Os irmãos pegando ali no batente mesmo, na picareta, na pá. E é muito gostoso, irmãos, é muito gostoso. Vi um irmão lá ontem e me surpreendeu. Ele olhou um serviço lá que estava feio, lá naquela situação, né? Alguém que colocou um cano, toda a instalação por fora, e colocou assim no muro. Eu falei, não, pastor, isso não pode estar desse jeito. Aquele ali estaria anos, né? Eu imagino. Não pode ser desse jeito. Pastor, você tem que furar aqui, fazer uma canaleta aqui, colocar isso por dentro, rebocar, ficar bonitinho. Não estava no previsto fazer aquilo, mas como ele falou assim, eu posso fazer, pastor, você pode fazer? Então faz então. Ele foi lá, pegou a maquita, cortou todo o muro assim, embutiu o cano. Ficou outra coisa, irmãos. A casa do Senhor, a obra do Senhor tem que ser com melhor, né? Não é que aquilo ali é o principal, não. As vidas são o principal, mas o estado do edifício, o estado do terreno, ele mostra também a condição espiritual. Nós não podemos, um templo do Senhor, ficar ali com tanto lixo, com tanta coisa. Não estou aqui falando mal dos irmãos que estavam lá, mas se a gente não cuidar, a coisa vai acumulando, garrafa de PET, pneu, um monte de coisa assim, né? Que você vai, de repente, vem um visitante assim, olha e fala assim, meu pai, que relaxo, que coisa. Não, vamos lá meter a mão na pá lá e vamos limpar, e está bonitinho mesmo. E vai ficar melhor ainda quando aquele lugar estiver cheio de vidas, glorificando ao Senhor, sendo salvas, sendo alcançadas para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Contamos com vocês, com as suas orações. Viva uma vida extraordinária. Diga para a pessoa que está do teu lado, viva uma vida extraordinária. Viver extraordinariamente, não é fácil viver extraordinariamente, e também não é todos os dias que nós vivemos extraordinariamente, não é todos os dias que nós vivemos uma vida extraordinária. Extraordinário, o nome já fala, que é algo fora do comum, algo fora do ordinário, é extra, não é comum, não é do cotidiano, não é do ordinário. E também não depende de você e não depende de mim para viver uma vida extraordinária. Porque aquilo que nós achamos que é extraordinário, sempre tem alguém que faz igual, então não é extraordinário. Nós podemos falar que o Neymar é um jogador extraordinário, vem um Cristiano e é extraordinário. Vem o outro, que é melhor ainda. Vem o outro, ou já foi o outro, ou teve outro. Então, não é um extraordinário. Então, não depende daquilo que nós temos, dos recursos tampouco, do dinheiro. Não depende disso. A vida extraordinária depende daquilo que não depende do homem, daquilo que vem do alto. E quando vem do alto, nós vivemos uma vida extraordinária. Nós fazemos coisas extraordinárias. Nós não temos ideia daquilo que nós falamos para a vida de uma pessoa, de uma oração que nós fazemos, de uma ministração, de um evangelismo. E aí nós vamos embora, e a semente fica no coração daquela pessoa, e anos depois, vem algo e confirma aquilo que nós fizemos. Foi uma ação extraordinária. Raquel e eu, nós estávamos indo para o Rio de Janeiro uma vez, e nós íamos até Campos, e naquela serra depois de Niterói, eu vi um carro que estava parado, estava chovendo, tinha um carro, e eu vi que tinha crianças, e eu parei para ajudar. E a Raquel estava um pouco nervosa, porque aquela tensão que nós falamos do Rio de Janeiro, do Rio, que é perigoso e tal. É perigoso. Mas quando vem algo de Deus, é algo de Deus, não tem dúvida. Nós não vamos ser irresponsáveis com a nossa vida, né, buscando coisas extraordinárias, mas naquele momento eu parei e ajudei aquele senhor.
e ajudei a família dele, os filhos, coloquei o senhor no carro com pneu, fomos lá e arrumamos, e eu falei que eu ia voltar para trazê-lo. Ele falou assim: não precisa, daqui agora eu já volto, não tem problema, tal. E nós seguimos nossa viagem, e nós fomos para missões, e um dia eu estou pregando lá em Brasília, estou pregando, e aquele irmão falou assim: eu conheço esse homem, eu conheço esse homem, eu conheço esse homem, eu conheço esse homem. E de repente ele lembrou de que eu tinha falado de Deus para ele naquele tramo daquele carro quebrado até no posto de gasolina, e conectando com ele sobre o evangelho, sobre a chuva que estava caindo, sobre as necessidades das pessoas, sobre o que é ajuda, né? Que Deus nos ajuda a ajudar os outros. E quando ele descobriu que foi eu que dei carona para ele teve vontade de falar para o pastor que aquele missionário que estava pregando ali ajudou sem conhecer, sem ter nenhuma noção de quem era. E ele veio, me abraçou e falou assim: pastor, o senhor me ajudou lá no Niterói, lembra? E aquilo lembrou, porque é algo fora do comum, né? E aquilo também a Raquel e eu, nós lembrávamos. E aí ele nos apresentou o pastor, e ele estava feliz porque depois ele foi transferido de Campos, ele morava de Campos para Brasília, e lá em Brasília ele conheceu o Senhor Jesus e estava congregado na igreja. Então, amados, às vezes nós não temos noção daquilo que nós fazemos. Hoje é quase pouco comum você entregar folhetos de evangelismo, mas quantas pessoas que são missionários, pastores, líderes, que aceitaram Jesus através de um folheto. Nós temos o nosso secretário executivo de missões na Espanha, João Castro. Ele, fazendo o curso dele de engenharia, no último ano, ele estava decepcionado, sem nenhuma esperança, frustrado, com depressão. E ele foi então num bar lá na Espanha, e ele sentou naquele bar, ali naquela mesa, e estava muito triste, e ele viu um papel todo arrugado, e ele pegou aquele papel, começou a ler, e naquele folheto tinha o endereço da igreja, dizendo assim: descubra o sentido para a sua vida, faça um curso bíblico por correspondência. Naquele momento ele leu aquele folheto, ele falou assim: eu preciso disso. E aí ele então escreveu aquela carta para a igreja, o pastor Carlos Pires respondeu para ele, e ele pediu o estudo bíblico, o pastor foi mandando, e cada mês ele mandava o estudo, mandava para a igreja, fazia, quase concluindo o curso bíblico, ele foi na igreja. E a primeira vez que ele foi no culto, ele aceitou Jesus, e ali ele foi batizado, e ali ele já se encantou com a filha do pastor, ele já namorou com a filha do pastor, já casou, ele tinha terminado a faculdade, começou a fazer o seminário, foi ordenado pastor, e hoje é o secretário de missões das igrejas batistas da Espanha, que encontrou o Senhor Jesus através de um folheto todo amassado. Então, não tenha dúvida de que nós podemos viver uma vida extraordinária. Sabe por que nós podemos viver uma vida extraordinária? Porque não depende de nós, depende só de Deus, porque até o querer vem de Deus, e quando Ele faz e não tem dúvida. Nós acabamos de ouvir o testemunho aqui do irmão Benevides, falando daqueles homens que estavam no caminho de Emaús, e eles estavam no caminho, assim, como nós não entendemos, quando nós ouvimos, nosso coração pegou fogo, mas num certo momento fala que Jesus lhes abriu os olhos, e quando Jesus abre os nossos olhos, nós podemos ver coisas extraordinárias, amém? Abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 3, nós vamos ler um texto que fala sobre como viver uma vida extraordinária. E nesse texto nós vamos encontrar 3 formas para viver uma vida extraordinária. Primeiro, nós precisamos ver as oportunidades, e elas estão aí
em todos os lugares. Nós precisamos começar a ver o que Deus está fazendo. Deus está fazendo muitas coisas em nossa volta. E nós precisamos ver o como Deus está agindo e o que Deus está agindo em nosso ao redor. E terceiro, nós temos que pregar um evangelho puro e simples. Puro e simples. Quanto mais puro, mais simples for a nossa pregação, meus irmãos, mais nós vamos ver os atos extraordinários de Deus. Amém? Lembra quando o apóstolo Paulo estava em Atenas e ele discutia com os filósofos? E Paulo era um homem muito inteligente, era poliglota, dominava toda a ciência. Ele tinha condição de se qualificar como um filósofo da época também. E ele discutia entre eles e com eles, ao ponto dele interagir com um Deus desconhecido. E ele pregou o evangelho ali, e fala o texto que poucas pessoas se interessaram pelo evangelho. E ele sai de Atenas, e a próxima cidade que ele chega é Corinto. E se eu posso pensar um pouco sobre o apóstolo Paulo, quantas vezes eu preguei uma mensagem, e depois que eu fui para casa, eu falei assim, gente, que fracasso, eu não deveria ter falado isso. Porque uma coisa, irmãos, 100% palavra de Deus, é só quando eu leio a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia daqui de cima, é 100% palavra de Deus. Há coisas que nós explicamos a palavra de Deus, e há coisas que saem da nossa personalidade, há coisas que saem do nosso momento, às vezes coloca alguma experiência, alguma ilustração, que às vezes você vai fazer uma avaliação depois e fala assim, puxa vida, eu não poderia ter falado isso, eu poderia ter falado daquela outra maneira, e as coisas, as palavras que vão, não voltam mais, é ou não é? Falou, está falado. Agora, e Paulo saiu daquele momento ali, daquela cidade, foi para Corinto, ele falou assim, rapaz, eu imagino, irmãos, o texto não fala, mas eu imagino que o apóstolo Paulo fala assim, puxa vida, eu fui entrar naquela onda de filosofia, daquilo, não deu nada. E quando ele chega em Corinto, o que ele escreve para a igreja de Corinto? Quando eu fui a vocês, eu não fui com palavras persuasivas de homens, mas eu fui com demonstração do poder do Espírito Santo. Por que ele falou aquilo? Porque ele foi considerando. E quando ele chegou em Corinto, ele chegou humilde. Ele não chegou lá falando que ele era o tal, que ele conhecia, que ele sabia, e sabia de fato. Mas ele fala, eu cheguei entre vocês com humildade, para que vocês não fossem persuadidos, convencidos ou ensinados por aquilo que eu sei, mas com o poder do Senhor. São coisas mais ou menos assim. E aí vem esse texto que nos ensina que o evangelho tem que ser pregado puro e de uma maneira simples. Vamos ler o texto. Atos capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Pedro e João subiram ao templo para oração na hora 9. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploraram para que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés
e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconhecer o ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa no templo, e se encheram de admiração e assombro por isso, pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e justo, e pediste que vos condenaste um homicida. De certo mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora viste e reconheceis. Assim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este a saúde perfeita na presença de vós. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, não como as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que Dante anunciara por boca dos profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para ser cancelados os vossos pecados. Vamos orar, amados. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos pedir a graça, a unção e a visitação do Espírito Santo neste momento. Venha sobre nós, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós estamos sedentos pelo Senhor. Ó Deus, nós temos aqui centenas de irmãos que têm expectativas na Tua palavra, expectativas com o Senhor. Ó Deus, por favor, venha sobre nós. Nós imploramos e pedimos as Tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Neste texto, amado, nós encontramos 3 formas para viver o extraordinário de Deus. Em primeiro lugar, ver as oportunidades, elas estão em todos os lugares. Segundo, começar a ver o que Deus está fazendo em nosso ao redor. E terceiro, pregar o evangelho puro e simples. Então, nesse sentido, ver as oportunidades. É interessante que as oportunidades, elas têm dias, elas têm horas e elas têm lugar. Às vezes a pessoa está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Não sei vocês que gostam de futebol, eu gosto muito de futebol, tenho procurado acompanhar ou ver depois os jogos repetidos, e eu estava vendo o jogo da Espanha, e de repente está lá o brasileiro, nacionalidade espanhol, e ele estava jogando, e ele é um bom jogador, Diego Costa. De repente, a bola bate lá no jogador, e ele vem nele, a bola bate nele e faz o gol. Todo mundo fala assim, mas que cara de sorte. Mas sorte porque ele estava ali, naquele momento, naquela hora, naquele lugar. Porque se ele tivesse 1 metro do lado, ele não teria feito gol. E assim acontece com muitos jogadores. Fala assim, puxa vida, esse atacante parece que a bola bate nele e entra. Mas por que bate nele e entra? Porque ele estava ali, naquele lugar. Para viver o extraordinário de Deus, nós temos que abrir os nossos olhos para as oportunidades. E onde estão as oportunidades? Elas estão em todos os lugares. Ela tem nome. Nesse caso aqui, chamava Porta Formosa. Ela tem hora, porque Pedro e João, eles entraram na hora terceira, na hora de oração. Ela tem hora, e ela tem também as pessoas
que estão em nossa volta. Nesse caso, a oportunidade era um aleijado. Era um homem que não tinha condição nem de andar. São pessoas que estão em nossas voltas. São pessoas que estão em todos os lugares. Em todo momento. Não importa se nós quisermos viver realmente o extraordinário de Deus, nós temos que abrir os nossos olhos para as oportunidades. Onde elas estão? Em qualquer lugar, em todo lugar, em qualquer hora, em toda hora, com qualquer pessoa e com todas as pessoas, porque aí vem o extraordinário, porque não depende de nós, porque se dependesse de nós, não seria extraordinário. Nós teríamos nossos filtros por preconceitos, por acepção, por eleição, por pretensão. Porque nós temos tendência de selecionar as pessoas que nós queremos relacionar, que nós queremos conviver. E se nos interessa, nós damos atenção, nós investimos. E isso não é extraordinário, isso é o ordinário. Se eu escolhi abençoar uma pessoa, se eu escolhi buscar uma pessoa, se eu escolhi falar com a pessoa, não é extraordinário, é o natural. E eu não sei o que Deus quer fazer com uma pessoa. Então, para viver o extraordinário, eu tenho que depender exclusivamente de Deus. E fazer as coisas do ponto de vista de Deus. Porque o extraordinário pode estar em qualquer lugar. De repente, o Espírito Santo coloca em nosso coração, fale com essa pessoa. E aí Deus quer fazer o extraordinário. E se Deus não falar, busca essa pessoa e você prega o evangelho para ela, você ora por ela, você conversa com ela e você vai embora. Você não vai saber o extraordinário, mas o extraordinário não depende de você, é de Deus. Você foi embora, mas o extraordinário vai ficar com aquela pessoa. Aquela pessoa vai dar testemunho, aquela pessoa vai pensar naquilo que você falou, e aquela pessoa vai buscar a Deus, aquela pessoa vai se interessar por Deus em algum momento. O meu pai se converteu ao final da vida através de uma enfermidade, e meu pai era uma pessoa muito dura, era uma pessoa muito brincalhona, muito extrovertida. Toda vez que eu pregava o evangelho para o meu pai, ele tirava sarro de mim, brincava comigo. Mas quando chegou o final da vida, que veio a enfermidade, minha mãe ali pregando o evangelho para ele, ele aceitou Jesus. E quando eu estava na Espanha, que eu vim visitá-lo, porque os médicos falaram que ele não chegaria até julho, as férias do meio do ano, e eu vim em maio. E quando eu vim em maio, meu pai falou assim: filho, canta aquele hino para mim, eram 100 ovelhas. E eu cantava. E aí eu percebi que meu pai realmente tinha se convertido, porque ele me aguentar cantando, é porque o rapaz era crente mesmo, viu? E quando eu acabava de cantar, ele falava assim: filho, eu sou essa ovelha, canta de novo. E eu cantava o hino. Irmãos, eu tenho certeza que meu pai, em algum momento da vida dele, ele foi em uma cruzada evangelística, ele foi em alguma igreja evangélica, em algum momento da vida dele, ele ouviu alguém cantando, eram 100 ovelhas, juntas um aprisco, e passaram-se os anos. Talvez aquele irmão que cantou não viu o extraordinário, mas o extraordinário não estava com o cantor, o extraordinário estava com aquele que recebeu a palavra do Senhor. Isso pode acontecer simplesmente quando nós falamos para uma pessoa: olha,
não fica assim, Deus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, você vai embora. Não aconteceu nada extraordinário, mas o extraordinário ficou no coração daquela pessoa que recebeu aquela palavra. Ela pode mudar a vida dela naquele momento, mas aquela palavra, aquela semente pode ficar no coração dela por dias, por dias, por dias. Quando vir um momento assim de dificuldade, ela vai lembrar, olha, aquela pessoa falou para mim que Deus tem um propósito na minha vida. É ver as oportunidades, irmãos. Ministério no hospital. Se é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, é com o ministério do hospital. Quando uma pessoa começa a falar que ela está doente, e eu começo a baixar minha pressão, e eu já começo a passar mal, e irmãos, quantas vezes, não foi uma nem duas vezes, que eu tive que sair do hospital, já chamando o Juca no estacionamento. É muito comum, a Raquel dar risada de mim. Fala assim, Leno, como é que você consegue passar mal desse jeito? Fala assim, Raquel, não sei, às vezes eu estou numa lanchonete, alguém começa a contar que fez uma operação, eu tenho que sair dali porque eu começo a cantar ou pensar outra coisa, porque começa a passar mal. Mas, hospital é um momento, é um local para a gente viver o extraordinário de Deus. Aquela pessoa está totalmente aberta para o Evangelho. Ela já perdeu esperança nos médicos. Aquele momento no hospital, aquela oração, e não pode ser oração alta, não pode ser um tempo muito prolongado. Ministério do hospital é você chegar, falar de Jesus, orar pela pessoa e ir embora. Porque ninguém tem condição de ficar muito tempo te ouvindo. Mas como é frutífero o ministério nos hospitais? Como? Porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão abertas. Eu tinha um membro da minha igreja que era estudante de medicina, e ele falou assim, pastor, como eu tenho orado pelos pacientes. O problema é que um dos professores me criticou dizendo que eu estava misturando as coisas. E aquilo passou para os alunos e todo mundo hoje tira sarro de mim. E ele estava fazendo residência e eles entraram numa sala, num quarto. Entrou lá uma pessoa em terminal, fase terminal. E o médico perguntando para os alunos, qual que é o diagnóstico? O que você vai fazer com ele? O que é isso? Aquilo outro? Qual que é o procedimento? Todo mundo falando. Todo mundo comentando, os alunos do curso de medicina. E o professor então saiu daquele quarto para ir para um outro quarto, e todos os alunos atrás do quarto. Esse irmão, naquele momento, ele sentiu vontade de voltar e orar por aquele paciente. E ele então deu aquela enroladinha, né? Esperou que todo mundo fosse e ele voltou. Quando ele voltou no quarto ali na cama, falou assim, olha, eu queria falar para você que a sua vida está nas mãos de Deus. Eu posso orar por você entregando a sua vida para Jesus? Naquele momento ali, aquele rapaz orando, pedindo a Deus por aquele senhor, falando para aquele senhor repetir a sua oração, entregando o coração dele para Jesus. E irmãos, quando ele olha, está o professor e todos os alunos olhando para ele. Ele falou assim, agora eu estou frito. Eles saíram, no corredor, o professor falou para eles assim, há coisas que só Deus pode resolver. E aí, irmãos, aquilo cobrou para ele ânimo. Ele falou assim, pastor, não perca a oportunidade. Aonde eu vou fazer residência, eu gosto de fazer a minha residência sozinho, sem nenhum enfermeiro. Porque ali eu posso falar de Jesus para aquele paciente que está aberto para receber o extraordinário de Deus. Quem é o extraordinário? É o médico, é o paciente?
é aquilo que ele recebe de Deus. Porque o extraordinário aqui não estava no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, estava naquele homem que era aleijado, e de repente ele começa a saltar na presença do Senhor e louvar a Deus. Isso é o extraordinário. E nós podemos viver o extraordinário de Deus, irmãos. É só começar a pregar o evangelho. É só começar a dar o testemunho. É só começar a ver as pessoas que estão precisando em nossa volta. E nós vamos ver o extraordinário de Deus de mais frequência. É lógico que nós não vamos viver o extraordinário de Deus todos os dias, senão nós vamos morrer. Todo dia vamos viver. A presença de Deus é tão grande, é tão forte, que nós não conseguimos viver a presença de Deus todos os dias de modo intenso. É ou não é? Não dá. Mas nós temos que ser caçadores, porque aquele que ganha almas é considerado sábio. Não é aquele que acumula teologia que é sábio, não. Não é aquele que lê livros e livros de teologia que é sábio, não. Quem é sábio é quem ganha vidas para Jesus. Porque a palavra fala, o que ganha almas é sábio. Segunda forma para ver o extraordinário de Deus é começar a ver o que Deus está fazendo ao nosso redor. Quando Pedro e João passou, aquele homem que ele estendeu as mãos pedindo algo ordinário, pedindo aquilo que ia ajudá-lo a comprar o pão daquele dia, o comum. E às vezes nós vivemos o ordinário, só o ordinário, uma ajuda. Sabe o que é ordinário? É você separar o seu dízimo e entregar ao Senhor. Isso é o ordinário. Isso é o comum. Agora, quando você vem trazer o seu dízimo, e quando você for entregar o seu dízimo diante do Senhor, meus irmãos, ora pedindo para que Deus possa multiplicar os seus dízimos, as suas ofertas. Fala, Deus, faça o extraordinário com essa tão pouco o nosso dízimo diante das necessidades, diante dos desafios. Agora mesmo eu estava conversando com o pastor Rodrigo Petrelli, ele veio almoçar em casa, sexta-feira, está visitando os familiares, vem fazer consulta médica, vem fazer um check-up, e ele falando dos desafios lá de Uganda, dos lugares que tem que abrir trabalho, tem que avançar, tem que ter missionário, tem que ter tribo que está precisando, tribos inteiras estão precisando traduzir a Bíblia, e está precisando, irmãos, são tantos os desafios, nem a sua e nem a minha oferta vai resolver nada. Agora, se eu colocar minha oferta diante do Senhor e falar, Deus, por favor, ó Pai, multiplica essa minha oferta, ó Deus, multiplica os recursos da tua obra, eu quero abençoar aquele missionário, eu quero orar por ele, eu quero interceder por ele, Senhor, a minha oferta é tão pouco para o Roxinóis, mas eu quero abençoar, Senhor, multiplica, irmãos, isso é o extraordinário que Deus vai fazer, é Ele que é o dono do extraordinário, não somos nós, mas nós temos que buscar, nós temos que ver o que Deus está fazendo. Naquele momento, Pedro falou o mais comum, né? O ordinário nosso é sem dinheiro, né? Tá zero. Quem tem dinheiro sobrando aí? O mais comum é falar assim, não tem ouro, não tem prata, não tem nada. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E naquele momento, aquele homem se pôs em pé e começou a andar, e entrou no templo, no pátio, andando, saltando, louvando a Deus, como uma cabra, né? Louco, sem prestar nenhuma reverência, sem nenhum constrangimento, e saltando e pulando, porque ele estava vivendo o extraordinário, ele estava vivendo o dom de Deus, a cura de Deus. E quando as pessoas reconheceram que ele era aquele homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, eles ficaram atônitos, ficaram perplexos, ficaram admirados.
Isso é o testemunho, é o que Deus está fazendo em nosso ao redor, em nossa volta. E terceiro, quanto mais simples for a nossa pregação, irmãos, mais o Senhor será glorificado. Quanto mais simples for o nosso testemunho, mais sentido vai fazer para as pessoas. O evangelho tem que ser pregado com aquilo que Deus faz na sua vida, não aquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Vendo isso, versículo 12, Pedro disse: israelitas, por que isto vos surpreende? Pessoas que buscam somente o ordinário, o comum, vir no culto, cantar, ler a Bíblia. É possível que nós tenhamos medo do extraordinário de Deus. É possível. Eu estava num culto de jovens, numa igreja pequena, eu também era jovem, e de repente uma pessoa visitante manifesta o demônio nessa pessoa, e ali nós tudo sem experiência, não tinha nenhum adulto para nos acompanhar, eu era o líder deles, imagina como é que estava naquela situação, e nós pegamos aquele rapaz lá e falou assim: em nome de Jesus, sai dele, e começamos a orar, e ali daquele jeito, e aquela pessoa então foi liberta. Quando nós olhamos assim, que tinha mais ou menos uns 30 adolescentes à nossa volta, saíram adolescentes pela janela, só ficou eu e mais 4 ali. Ficamos 4 num culto de jovens, 4, cadê os jovens? Ah, pastor, ficaram tudo com medo, foram embora. Teve adolescente que foi dormir com a mãe. Por que nós ficamos surpreendidos com isso? Porque não estamos acostumados a viver o extraordinário de Deus. Por que vocês ficam surpreendidos com esse jovem que aceitou a Jesus, que foi curado? Versículo 13, quando Pedro e João começam falando assim: olha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí vem a pregação. A pregação, ela tem que passar necessariamente pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus. O sacrifício tem que passar, a mensagem tem que passar pela cruz. O evangelho não é pregado porque Deus abençoa, porque Deus perdoa, porque isso, porque aquilo outro. Ele faz tudo isso. Mas o evangelho tem que falar sobre renúncia. Nós temos que falar sobre pecado. Pecado é confrontação. E aí Pedro vai confrontando aqueles líderes, aquelas pessoas, e ele fala sobre fé. Fé em nome de Jesus. A nossa pregação tem que falar sobre fé, tem que falar sobre mediação. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o único. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, vem pelo meio de Jesus. E uma pregação pura e simples, ela não pode terminar se eu não chego a pessoa e falo assim: olha, você não quer entregar sua vida para Jesus, você não quer confessar os teus pecados, e é isso que Pedro e João estão falando: arrependei-vos e convertei-vos. Você não quer entregar sua vida para Jesus agora? Eu posso orar por você. Você quer entregar? Nós vamos orar por você agorinha. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é entregar nossa vida para Jesus, é perguntar, é levar a pessoa a orar por ela. E aí o que vai acontecer? Você vai embora. Mas o extraordinário de Deus vai ficar no coração daquela pessoa. Uma simples pregação, uma pessoa
estende a sua mão, aceitando a Jesus, Deus vai lá, pega essa pessoa, faz a obra, leva para um seminário, torna-se um pastor, torna-se um missionário. Ontem um jovem brincando, né? Eu estou numa fase que muitos jovens começam a brincar, né? A mãe do jovem veio começar a brincar, falou: pastor, meu filho está chamando você de sogro. Como assim, né? Falei: vem cá, você já entregou sua vida para Jesus? Já, você já recebeu o chamado missionário, porque minha filha vai casar com um pastor e missionário, entendeu? E eu falei que o filho tem, eu quero neto bonito, mas no teu caso eu vou abrir uma exceção, né? Se você for realmente um... Aí a mãe dele falou: pastor, ele quer ser pastor, né? Já enquadrou o rapaz ali na hora, né? Nós brincamos assim, irmãos, mas nós nunca sabemos o que Deus vai fazer com esse rapaz. Uma simples brincadeira, Deus pode colocar no coração dele, falar assim: para casar com a filha do pastor tem que ser um pastor. Deus, me chama aí. E esse rapaz cresce um pouquinho mais, madura, vai para o seminário, faz um seminário, de repente casa com a minha filha. Daqui 30 anos, irmãos, eu vou estar olhando para trás e falar assim: Deus, o extraordinário do Senhor na minha vida, na vida dos meus filhos. É maravilhoso. Abençoa os seus filhos, abençoa os seus netos. Prega o evangelho. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar? Vem aqui, jovem. Pastor Luiz. Ora com ele a oração de entrega. Irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre, para que possamos viver e ver o extraordinário do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e deseja o extraordinário de Deus na vida dela. Vamos assentar então e vamos ver o pós-lúdio e tenha uma boa e abençoada semana.